E aí, gente, tudo bem? E aí, bora para mais um vídeo? Nossa, quanto tempo, né? Que eu não apareço por aqui. Vou tentar voltar a gravar. Eu tava só esperando, né, gente, assim, tá mais organizado, estabilizado. Eu tava com a minha rotina um pouco desorganizada um tempo desses. E para eu poder voltar a gravar, né? Sempre muito corrido, tempo muito corrido mesmo. Mas eu vou tentar aí voltar a gravar e manter esse compromisso com vocês, tá bom? Vim mostrar pra vocês o último pedido do ano, né? Eu aproveitei ali que eu tava um pouco mais tranquila pra voltar com as gravações dos vídeos, tá? Esse bolo, gente, é um bolo da Festa na Caixa. Ele é um bolo no aro 13. A cliente escolheu massa Red Velvet com recheio de ninho com morango. Ela perguntou se combinaria, eu falei que sim, né? Claro, combina muito. Ela ficou em dúvida, né, de pegar cream cheese, mas eu falei que não tinha problema, que o ninho combinaria super. Estou molhando, gente, com guaraná. Não sei se vocês molham alguns bolos com guaraná também. Eu gosto, principalmente os brancos, tá? E esse daí eu achei também que ia calhar super bem. Olha como ficou, gente. Ficou... O recheio não encostou nas laterais, tá vendo, ó? E aí ele fica altinho. Ficou bem bonito, né? Mas a ideia é essa mesmo. O recheio não encostou na lateral pra não dificultar na hora de tirar. Gente, e deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que pode até servir de dica aí. Olha essa massa Red Velvet. Ela tá bem vermelhinha, vocês podem reparar que ela tá bem vermelhinha nas laterais, ó. Eu tiro, tá, o topinho, aquela camadinha de açúcar, eu tiro. Sempre tiro de todas as massas. Aí, o meu forno, ele sempre foi um forno que é muito forte, né? Ele sempre ficou queimando as laterais, tinha que tomar muito cuidado. Só que eu tinha medo de colocar na temperatura baixa e não assar. Então, eu nunca usava a temperatura baixa, sabe? Eu ficava ali olhando, tirava rapidinho e tal. Mas sempre acontecia, tipo, principalmente a branca e essas de cor, né? Por exemplo, a Red Velvet de cenoura, as laterais ficam muito marrom, aí já não fica muito bonita, né? E aí eu via, né, outras pessoas que conseguia ter um resultado super bom, assim, nas laterais, e eu falava, como que consegue isso, né? E é só diminuir a temperatura sem medo, sabe? Ó, eu coloquei na mínima, tipo a segunda depois da mínima, ó. Como as laterais são bem vermelhinhas, demora um pouco mais pra assar, tá? Você não pode ficar abrindo também, tem que confiar, né? É isso, demora um pouquinho. Embora eu abri algumas vezes, ó, tá bem fofinha. E é isso, tá? E ela fica bem vermelhinha nas laterais. Quando eu fizer a de cenoura e a branca, eu mostro pra vocês. Na verdade, a branca eu já tenho testado um pouco e tava dando certo. Só que eu ainda tinha um pouco de medo de diminuir mais ainda a temperatura. E agora eu tô diminuindo bastante a temperatura. Tô deixando bem baixinho. A minha mão tá limpa, tá, gente? Acabei de lavar. E aí eu já tô finalizando o bolo, tá? Só coloquei mais um pouquinho de ninho por cima. Eu coloco bem molinho. E coloquei os morangos pela metade em cima. Ó, gente, a decoração vai ficar assim. Porque isso daqui é uma caixinha toda de morango, vai toda no bolo. Porque é um bolo que a cliente pediu com morango. E não vou usar morango em mais nada. Então, assim, o morango tem que ir todo no bolo, né? Então, aqui o recheio tá bem molinho, ó. Bem molinho, tô até querendo transbordar, ó. E bem recheadinho de morango. Eu, normalmente, faço com bastante docinho em cima. Coloco carimbinho, né, de acordo com o tema. Então, a frase, parabéns, feliz aniversário, te amo, né, essas coisas. Mas, nesse caso, como ela escolheu o Red Velvet ninho com morango, vai ser essa decoração, não vai caber mais nada. Então, aí eu já tô partindo pros docinhos, né? Essa Festa na Caixa, gente, ela vai esse bolo de 13 centímetros, tá? Que pesa 1 quilo, mais ou menos, todo decorado. E os docinhos são 9, tá? Porém, são docinhos grandes. Eu pego 2 do tamanho de festa, que é de 15 gramas, e junto com mais um. Então, fica 2 de 15, então fica 30, tá? E fica uma bolotona de brigadeiro, tá? Então, é esses docinhos que vai na Festa na Caixa. Eu deixo o cliente escolher 2 sabores. Aí, a cliente escolheu bicho de pé e brigadeiro, tá? Aí, quando é ninho, eu gosto quando passa no ninho, né? Porque aí passa no ninho, consegue carimbar. Aí fica um pouco mais personalizado, né?
Esse daí ele era meio romântico, meio tipo de mãe e filho pro pai, sabe? Era esse tema, mais ou menos. Então, eu não tinha muitas opções de caixa. Eu tinha só essa caixinha vermelha, até mesmo porque foi meio que de última hora. Mas eu consegui. Ficou tudo muito legal. Então, ficou assim, ó. Ó, que lindinho. Esse do meio é um misto, né? Aquele casadinho. Aí eu usei carimbinho simples, tá? Ó, dessas letrinhas bem básicas. Eu gosto bastante dessas letrinhas quando é pra fazer escrita bem personalizada, sabe? E aí, como é aniversário, né? É um balãozinho. E deixa eu mostrar. Esse daqui não é, vou guardar. Esse cartãozinho aqui, ó, vai no kit, né? Aí, o que eu faço? Ele, na verdade, ele é um mimo, né? Aí, aqui eu coloco a mensagem que a cliente pedir. No pedido, né, eu falo pra pessoa mandar um recadinho, né? Uma mensagem curta, tá? Porque senão a pessoa quer mandar uma bíblia, quer mandar um textão. E aí eu fico há um ano escrevendo, né? Então, hoje em dia, gente, eu peço pro cliente mandar uma mensagem curta. Aí eu vou escrever a mensagem, minha letra não é muito bonita, eu tento. E esse bombonzinho aqui, gente, ó, não tá incluso no pedido. Aí ele sim é um mimo, tá? Eu vou abrir ele, tá congelado. Aí eu mostro pra vocês. Esse bombom vai aqui, ó, tá? Então, é parte desse cartãozinho. É muito, muito fofinho. Eu acho que dá toda a diferença. Eu coloco ele bem na frente, assim, quando eu fecho a caixa. E é isso. Aí, eu vou tirar desse papel alumínio. E pronto. Vou escrever a cartinha e vou montar. Ele tem um encaixe aqui, ó, tá vendo? Que tem, tipo, umas aberturas. Ó. E aí, você encaixa, ele não sai. É muito bom esse cartãozinho. Inclusive, o meu já tá acabando. Logo, logo eu tenho que comprar mais. Ó, gente, essa é a caixa. Eu vou montar ela bem chatinha. Eu tenho duas opções que eu uso, essa e uma outra que é mais prática, que ela é até um pouco mais grossa, só que essa é mais bonita, tá? Essa tem um acabamento mais fino. As duas têm acetato na frente, ó. Eu vou montar porque ela é bem chatinha, um pouquinho demorada, mas é só de encaixe, tá vendo? É bem facinho. Só um pouquinho demorado de montar. Vou montar ela. Aí aqui também tá esse daqui é a embalagem do bolo, né, de acetato. Eu tenho 3 embalagens que eu uso. Uma que é uma maletinha. Essa aqui é uma maletinha, eu só consigo usar ela quando é a outra caixa de festa na caixa de acetato, que ela é mais alta, essa é mais baixa. Então, eu tô usando essa. Aí, eu vou até guardar aqui nessa placa de papelão que veio a outra, pra proteger. Porque isso daqui, ó, é facinho de você perder uma peça da outra, tá? Eu vou montar as duas porque é chatinhas, demora um pouco, e aí eu mostro pra vocês elas montadas. Prontinho, tudo separado, ó, caixas montadas. Então, ela fica assim. Eu acho ela muito linda. A medida dela, gente, é exata, tá? Do que cabe as coisas aqui dentro. E eu vou deixar o link dela na descrição. Aí, a caixa do bolo ficou assim. Quando é um bolo pra homem, eu coloco um adesivo marrom. E quando é um bolo pra mulher, eu coloco rosa. Aí vai, ó, a foto. Ó, vai a foto. Aí eu coloco na taça, assim, com um pregadorzinho. Depois eu coloco, vocês vão ver. Aí vai um laço fácil. No final de tudo, né, quando eu vou embrulhar. Esse papel seda aqui, ó, pra colocar dentro dessa caixa dos salgados. Aí vai o papel seda e um balão de coração. Esse balão aqui eu comprei na Shopee também. Uma quantidadezinha já pra ter de estoque. E é isso, tá? Aí o bolo tá na geladeira gelando, os docinhos. Ah, gente, eu não falei, salgados. Vai 20 salgados e os salgados eu mesma frito, tá bom? Eu compro num lugar bem baratinho, que é muito bom os salgados dele. É R$50 o cento. Aí eu compro lá e eu frito, tá bom? Já tô acostumada. Deixa eu ver o que mais. Ah, falta a coca, que eu já comprei, também tá na geladeira. E daqui a pouco agora é só montar. Prontinho, salgado.
salgados fritos, né? 20 salgados. Aí agora eu vou deixar esfriar, né? Porque tá bem quentão. E daqui a pouco eu começo a montar a caixa. Aí eu mostro pra vocês. Gente, basicamente é isso, tá? Festa na caixa. Eu tava tentando tirar várias fotos lá fora. Horrível por causa do sol, tá muito forte. Quando o sol tá muito forte, gente, é horrível pra tirar as fotos. Mas ficou assim, ó, bolinho, aro 13, Red Velvet com morango, né, os docinhos, ó, os salgados aqui, o balão, fotinho. Aí quando eu tiver na caixa eu já mostro. Quase que eu me esqueço, mas ó como ficou. Tá vendo a frente como fica? Aí fica aparente o bolo e fica aparente o cartãozinho. E aí o balão e o laço. Ó, gente, dei uma passadinha na doceria depois que eu fiz a entrega da festa na caixa, porque eu tava precisando muito, especificamente mais dessas caixas aqui, ó, de doce, que é a que eu usei. Eu usei, gente, essas caixas na festa na caixa, certo? É a que eu mais uso. Eu uso ela, eu uso uma rosinha, mas eu quero ter outras cores, tá bom? Eu quero ter vários temas, né? Tipo, tema masculino, pro preto, pro azul marinho, sabe? Pro marrom. Aí eu quero ter tema mais neutro ou só feminino mesmo. E o romântico, que pra mim, esse daqui é o romântico, tá? E lá na minha festa na caixa eu falo pro cliente escolher o tema. Romântico, família, amigos ou masculino. Não, masculino não tá ainda no meu cardápio, tá? Vou colocar masculino. Quando eu tiver as caixinhas, eu vou colocar. Aí eu tenho que comprar. Aí essa daqui eu comprei porque ela é meio que padrão, eu acabo usando quase em todas, tá? Aí essa daqui eu comprei, essa fitinha pra fazer um vintage cake no meu tamanho menor do cardápio que me encomendaram, que é o de 1 quilo, né? 1 quilo, 1 quilo e 300. Então vai ser com essa cor aqui de laço. Comprei. E esse papel manteiga aqui, gente, ó, ele é nesse desenho de donuts, tá? É o que eu gosto, o meu acabou. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse papel é caro pra caramba, velho. Ó, ele... Só que esse que eu comprei, ele vem bastante. Da última vez que eu comprei, ele veio uma embalagem assim, menor, mais fininha. Ele veio menos, tá? E eu já tinha achado caro. Eu não lembro se eu tinha pagado 10 reais ou foi 20 reais. Não lembro. Mas eu lembro que eu tinha achado caro, tá? Mas o papel dele é grosso, ele é muito bom. E ele dá, tipo, uma... Ele dá deixa a sua caixa, assim, aquilo que você vai usar mais refinado, sabe? Então, acho que vale muito a pena. Falei o valor? 40 reais, gente. Achei muito caro. Ó. Aí foi 40 reais do papel manteiga e a fita cetim, né, 3,50 e 5 reais essa caixa. Essa caixa eu também acho caro, tá? Mas eu pensei aqui, eu sei um lugar que tem várias caixas. E aí eu vou lá pra dar uma olhada. E aí eu já peguei, né, pra enrolar, já deixar tudo certinho, esses doces aí, 50 doces. Só que eu acabei enrolando alguns a mais, eu acho que foi mais pra dar uma preenchida nas caixas. Tinha sobrado mais de churros, algo assim. Aí pra não congelar de novo, eu mandei pra ela, uma cliente super boa. E esse daí já era pra entregar no dia 31, eu falei errado, a festa na caixa foi pro dia 30. E esse foi pro dia 31. Aí esse daí, gente, era só 50 doces, né? E era pra partir da manhã. Só que eu gosto, gente, de deixar um dia antes pronto pra não ter problema. Enfim, aí eu já tô enrolando o de churros, eu passo no açúcar cristal e o outro eu passo no granulê. Uma dica, gente, muito importante. Comprem aquele chocalho da Blue Star, ele é perfeito. Eu tenho um chocalho mais simples, é bom também, só que o da Blue Star, ele é maior. Adianta muito, é muito bom. E minha gente, eu esqueci de mostrar pra vocês colocando as pitanguinhas. Finalizei aqui, ó, o meio centro que a cliente pediu pra amanhã, 10 horas da manhã, se não me engano. E é isso, tá tudo prontinho, ó. 25 brigadeiro. Os de churros tem um pouquinho mais, porque no freezer ele não tava porcionado
as quantidades certinho. Só que como ela é uma cliente bacana, eu não tive problema de dar um pouco a mais. Aí aqui ficou um espacinho, amanhã eu vou colocar um negocinho aqui pra esse espacinho não ficar, para o brigadeiro não ficar andando, tá? E é isso, aí eu tive que dar o ponto, ó, um pouquinho de doce de leite. Aqueles guardanapos ali que eu tava enrolando os doces e aí eu limpo a luva, tá? Eu vou jogar fora. Sobrou, ó, eu tive que pegar doce de leite do freezer, dei um pouquinho de ponto nele pra ele poder ficar mais firme, né? Ficar mais um ponto de bico, não um ponto tão cremoso como ele tava. E é isso, tá? Encomenda então de amanhã finalizada, gente. E amanhã eu vou fazer a entrega. E é isso, só preencher aquele buraquinho ali. Eu vou colocar um preenchedorzinho, né, que eu faço. E por hoje é só, gente.